Comando array. Array é um comando que nos permite fazer cópias múltiplas, ou seja, são matrizes. Existem 3 tipos de array. Nós vamos estar aprendendo cada uma delas agora. O primeiro tipo é o retangular array, pet array e polar array. Primeiramente, nós vamos estar trabalhando com o retangular array. Vou selecionar. Na linha de comando, o AutoCAD pede para que selecionemos o objeto que vai ser copiado, né? No caso, esse quadradinho, que no caso ele tem as medidas de 1 por 1. Selecionado, teclo Enter, automaticamente já é gerado uma matriz deste objeto, várias cópias, tá? Tanto em colunas quanto linhas. E aqui no painel nós vamos estar podendo mudar o número de cópias. Por exemplo, colunas, vou mudar para 3 colunas, Enter, automaticamente ele já muda aqui, tá? Vou voltar aqui, vou por 5 colunas, Enter, tá? Percebam que é bastante simples. O número de linhas, no caso são 3 linhas, eu vou estar mudando aqui para 2 linhas, certo? Vou mudar para 4 linhas. Automaticamente as cópias são atualizadas, ó, 3 linhas. Aqui seria a distância entre um objeto e outro, tá? Lembrando que o meu quadradinho tem aqui 1 por 1. Essa distância de 1,5 que ele está mostrando entre as colunas seria deste ponto até este ponto aqui. Ou seja, no caso nós teríamos 0,5 entre um objeto e o outro, porque ele soma o objeto em questão. Caso você queira 1 de distância entre cada objeto, teríamos que mudar aqui para 2. Isso devido ao meu objeto ter as medidas de 1 por 1. Mesma coisa a distância entre as linhas. No caso, eu vou estar colocando 2. Como o meu objeto tem 1 por 1, a distância entre um e o outro ficou de 1. Tá? É bastante simples. Você muda o número de colunas, o número de linhas, a distância entre as colunas e a distância entre as linhas. Após fazer todas as modificações necessárias, tecle um Enter para finalizar. Este é o comando retangular array. Agora eu vou fazer uma simulação do polar array. No caso aqui eu fiz um círculo, um triângulo e vou estar utilizando a opção do polar array. Selecionei polar array, a primeira informação que ele nos pede é para selecionar o objeto que vai ser copiado. No caso, eu vou copiar o triângulo. Então, eu vou estar selecionando todas as 3 linhas que fazem parte deste objeto e vou teclar Enter. Agora, ele pede o ponto base, tá? Ou seja, o centro da matriz. Eu vou estar acionando a opção Center. No caso aqui, a minha não está ativa, eu vou estar segurando a tecla Shift, botão direito, acionar a opção Center lá do OSNAP. Agora eu vou achar o centro desse círculo, no caso aqui. Automaticamente também ele já fez algumas cópias aqui, né? Nós vamos estar podendo mudar o número de itens. No caso são 6, eu vou colocar 8, Enter. Você pode ir mudando de acordo com a necessidade. 15, Enter. Vamos colocar mais aqui, ó, 25, Enter. Olha o efeito. Aqui também podemos trabalhar o ângulo, onde vai ser feita essa cópia, no caso está 360, que é dentro do círculo todo. Podemos colocar 180, tá? É bem simples de estar trabalhando. Vou voltar aqui para 360 e mudar novamente o número de itens. Tá? É bastante simples, tá? E dá um efeito bem interessante. Ele copia o objeto rotacionando a partir de um centro.
que nós escolhemos. Para finalizar, eu teclei ESC. E o terceiro tipo do comando array é o pet array. No caso aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Vamos acionar lá o comando pet array. Ele pede para selecionar o objeto que vai ser copiado. No caso, esse círculo. Enter. E agora ele pede para especificar um caminho, um pet, que seria um caminho onde ele vai estar efetuando essa cópia deste objeto. No caso, o caminho, vou selecionar. Automaticamente também ele já fez a cópia. Nós podemos estar ajustando o número de objetos através dessa seleção da setinha, aumentando a distância entre cada um dos objetos ou reduzindo, de acordo com a necessidade. Para finalizar, basta teclar um ESC. Este é o pet array. Então existem esses três tipos de array que podemos estar utilizando dentro do AutoCAD: o retangular array, o pet array e o polar array.